Olá pessoal, aqui é Gutierrez Siqueira, editor do blog Teologia Pentecostal, autor dos livros Revestidos de Poder e O Espírito e a Palavra, ambos publicados pela CPAD. Pessoal, vocês que são do meio pentecostal ou não, normalmente já devem ter se deparado com alguém que ao descrever o pentecostalismo, descreve o pentecostalismo como um movimento de gente amalucada, de gente que não tem controle, de gente que muitas vezes acha que o culto se resume a uma barulheira sem fim, a uma barulheira sem sentido nenhum. E aí, muita gente não sabe, seja por ignorância, seja até por má fé, mas muita gente não sabe que o próprio pentecostalismo, desde o seu início, critica exageros. Os exageros existiam no início do pentecostalismo, continuam existindo hoje, mas eles sempre foram criticados no nosso meio. Eu estou aqui, irmãos, com um livro chamado Arquivos Históricos do Jornal Mensageiro da Paz. Na verdade, é um box com 3 livros. Acho eu que não deve estar disponível hoje para compra. A CPAD lançou esse livro, esse box, em 2004. O que é interessante aqui? São artigos, textos que foram publicados no Jornal Mensageiro da Paz durante toda a sua história ali do século XX, tá? Não são todos os artigos, são artigos selecionados. E eu aqui folheando, voltando, de vez em quando eu consulto essa coleção, eu me deparei aqui e relembrei um artigo chamado, o título é O Poder do Espírito Santo. Ele foi escrito por um teólogo inglês da Assembleia de Deus, que era, na época, professor nos Estados Unidos, o Meir Perman. O que é interessante? Esse artigo ele foi publicado em português em 1932. 1932, no Jornal Mensageiro da Paz, jornal oficial das Assembleias de Deus no Brasil. Eu vou ler só um pequeno trecho onde o Meir Perman diz o seguinte: parece que certos meios religiosos supõem ser a entrada do Espírito seguida da saída do senso comum. Nada podia ser mais contrário às Escrituras, que ensinam ser o Espírito de poder, o mesmo de sabedoria. Fantástica essa frase, né? Ele está condenando justamente essa ideia de que ser revestido de poder, ser cheio do Espírito, significa a saída do senso comum, a saída da lógica básica, a saída do pensamento básico, e que o mesmo Espírito, que é o Espírito de poder, é também o Espírito de sabedoria. O Espírito nos dá poder, mas também o Espírito nos dá sabedoria. E aí, vendo aqui ele combatendo os exageros, eu observo, puxa vida, esse texto é de 1932. Na verdade, é anterior a isso, anterior a essa data. Mas ele foi publicado em português em 1932. Desde sempre na história do pentecostalismo e na história da própria Assembleia de Deus, nós tivemos boa literatura condenando esses exageros, pessoal. Por que eu falo isso? Porque às vezes eu me deparo com alguns jovens que não conhecem a sua própria tradição pentecostal e aí eles se admiram com uma crítica externa, né? Puxa, eu vi um teólogo de outra tradição apontando que esses exageros são condenáveis do ponto de vista bíblico. Sim, é verdade, amém, o irmão está certo, só que a nossa tradição também fala isso. O nosso pentecostalismo clássico também ensina isso. A questão é que muitas vezes o próprio pentecostal não conhece o conteúdo daquilo que é publicado, né? Isso é um problema. E um problema maior quando obreiros não conhecem. Mas eu só quero lembrar aqui para você, mesmo que você visite textos, livros e artigos antigos da década de 20, da década de 30, do início ali do pentecostalismo no Brasil, você vai ver esse cuidado dos pioneiros pentecostais com os exageros, tá bom? Então não acho que isso é parte da nossa tradição. Exagero há em todas as tradições,
Mas assim, a nossa tradição pentecostal é uma tradição que sempre condenou os exageros, os excessos, o emocionalismo, a experiência pela experiência, né? A experiência como um fim em si mesma, né? Ou seja, é como se a vida cristã se resumisse a uma experiência mística. Tudo isso é importante, tudo isso é essencial. A vida cristã, buscar dons espirituais, o batismo no Espírito, tudo isso é muito importante e é isso que vitaliza o pentecostalismo. Mas também nós sabemos reconhecer os exageros e quando isso precisa ser ajustado. Ok? 1932. E aí, hoje, quando a gente fala isso, em algumas comunidades o pessoal acha que é novidade, acha que é modismo. É só falta de informação de quem pensa assim, tá bom? Um abraço a todos vocês e até o próximo vídeo aqui no meu canal. Tchau, tchau!